E o nosso Deus é um Deus de muitas surpresas. E hoje eu estou aqui impactada do que Deus está fazendo na minha vida, que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas esses dias eu estava orando, eu gosto muito de conversar com Deus na minha sala, no momento em que a minha filha está dormindo e meu esposo. E aí peguei a Bíblia e fiquei sentada conversando com o Espírito Santo durante um bom momento. E fui dormir 3 horas da manhã, pedindo ao Senhor uma revelação diferenciada. Toda a palavra de Deus é proveitosa, é linda, é maravilhosa. Mas eu falei, Senhor, eu quero algo novo, eu quero uma revelação nobre vinda do céu. Eu quero uma revelação vinda de Ti. Porque eu quero me colocar na brecha, Senhor. E aí, o Senhor me deu o tema: mulheres, resgate o seu equilíbrio. E eu quero falar de equilíbrio. Mas antes de falar de equilíbrio, eu vou começar a permear dentro de um texto da Bíblia que chama-se Juízes. Capítulo 1. Do 1 ao 6. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram neles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e prenderam e lhe cortaram os dedos, polegares das mãos e dos pés. Amém? Só isso, a palavra. Vamos trazer essa revelação aí sobre Adoni-Bezeque. Interessante. Eu falei, Senhor, é um culto de mulheres, eu vou falar de Adoni-Bezeque. Mas como eu tinha pedido orientação ao Senhor, eu falei, então vamos lá. O Senhor vai me revelar para falar sobre Adoni-Bezeque, sobre essa história que para mim me comoveu. Bem, a história de Juízes, essa época, esse livro diz que Israel passava grande dificuldade, né? Este livro descreve uma série de quedas do povo de Deus na idolatria, seguido por invasões da terra prometida e da servidão dos seus inimigos. Durante 300 anos, né, Israel viveu altos e baixos, problemas incríveis. E eu quero compartilhar com vocês o que é essa palavra sobre Adoni-Bezeque. Primeiro eu quero dizer aqui, como eu acabei de ler, que Adoni-Bezeque, ele fugiu, alguém prenderam, cortaram os dedos e os polegares das mãos e dos seus pés. Eu quero dizer que, antes de tudo, quero dizer, para iniciar, não deixe que o inimigo corte os seus pés e as suas mãos. Estamos vivendo dias difíceis. E o que eu mais vejo, na realidade, é que o inimigo de nossas almas tem tentado arrancar
mutilar pessoas. Adoni-Bezeque era um rei. Conta a história que ele promoveu uma maldade diante de 70 reis e cortaram os dedos dos pés, os polegares dos pés e das mãos dos 70 reis. E 70 reis ficaram subjugados, né? Porque estavam mutilados e comiam a sobra da mesa, viviam ao pé da mesa. O que eu quero dizer hoje, mulheres, neste encontro, nesse trabalho de culto de mulheres, eu quero dizer que o inimigo de nossas almas tem tentado de todas as formas nos mutilar, acabar com você. E porque ele quer mexer com pés e com as mãos, com os dedos, porque o pé é o lugar de sustentação e as mãos é onde você apalpa a questão da sua realização, onde pode frustrar você não alcançar aquilo que você tanto almeja. Quem era Adoni-Bezeque? Um cananeu. Que Adoni quer dizer Senhor. Bezeque quer dizer massificação, estratégia. Eu quero dizer que Satanás tem a estratégia de fazer você se sentir mutilada, mas o Senhor tem uma outra oportunidade para te alcançar. Satanás, ele tem meios e formas de fazer você se sentir incapaz, frustrada, abatida, parada. E se você for estudar sobre mutilação, a gente sabe que mutilação é algo traumático, que é para fazer parar qualquer pessoa de uma situação. Mas hoje eu quero dizer, mulheres de Deus, o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu tenho interesse de mostrar para você que ainda que você acha que está tudo acabado, eu tenho um plano de misericórdia sobre a tua vida e mudo o teu cativeiro em glória. Oh, Jesus. E aí eu acabei de falar que os polegares das mãos significa realização. E uma das coisas que mexe com o ser humano é quando ele faz um esforço e ele não consegue alcançar alguma coisa. Ele se sente incapaz por uma situação. Mas eu quero te dizer hoje neste lugar que o Deus de promessa, Ele está aqui para realizar, para dar vida, e vida com abundância. Em 2007, eu me formei. E toda a minha história, a Edilamar viu a minha história com a mãe dela que está aqui. O que eu vivenciei no meu lar. E eu tinha um sonho. E eu fui buscar no Senhor resposta. Mulheres de Deus, eu quero te chamar a atenção. Chama a atenção do Senhor, a sua realidade, porque vai acontecer. Você está achando que foi mutilada? O Senhor diz: eis que no meio do caminho eu tenho algo novo para te oferecer. Em 2007 eu achava, quando eu terminei a faculdade, porque em 2006 eu passei uma grande dificuldade para terminar, para pagar a faculdade. Tranquei a matrícula, fiquei muito triste. E me despedi das minhas amigas. O Senhor tem surpresa para aqueles que o amam, que o servem, que o adoram. E uma amiga que não era evangélica,
ela sempre sentou comigo e eu sempre falei de Jesus. Um dia você vai parar de fumar. Eu creio pela minha fé, falava assim. E ali eu falava de Jesus, conversávamos, tá, tranquei a matrícula e tal, me despedi, passou-se o período e eu falei, Senhor, eu preciso voltar a rever minhas amigas. Amor, deixa eu voltar lá, fica com a Tamily esse dia, ou pede a minha irmã para tomar conta, porque eu preciso ir na faculdade. E quando eu cheguei na faculdade, para minha surpresa, essa amiga me olhou e me abraçou, me beijou, e entrei na sala e todo mundo, Van, já voltou? Falei, não, só vim visitar. E de repente, a minha amiga falou, vem cá, por que você só veio nos visitar? Falei, porque eu não estou em condições. Ela falou, então você vai descer agora, porque condições você vai ter. Vai passar no banco agora, e eu vou pagar, e quando você, no final do ano, eu quero que você pode me pagar, você pode me retribuir, mas eu vou pagar a sua faculdade esse período. Deus é Deus. Destranquei, voltei, participei daquela aula e voltei para casa chorando. E eu quero te dizer, o Senhor quer te surpreender, mulher, e te sacudir. Aquilo que você acha que está mutilado, vai criar carne. Meu Deus. Para mim foi muita surpresa. E quando eu cheguei, terminei a faculdade, na homenagem, na cerimônia, e estava as meninas se organizando, e na hora, eu falei, Senhor, eu tenho que fazer uma homenagem em público para essas meninas. Era para ela e para uma outra menina também, que me ajudou muito. E aí, quando o rapaz da cerimônia começou a relatar, ele virou e falou assim, olha, eu preciso falar uma coisa, nem eu sabia. Ele falou assim, ele narrava cada historinha de cada uma das alunas. Aí ele falou, mas a Vanja teve 2 amigas, Tânia e Alessandra, que estiveram ombro a ombro e que participaram da dor dela. E ela está aqui para contar a história, porque ela terminou conosco. E na mesma hora, quando estava tocando a musiquinha, né, eu pedi aquela música, Vencedor, eu pedi para colocar essa música, e eu peguei o meu diploma, e apresentei para Deus, beijei, e abracei as duas, e ali foi um chororô só. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Eu quero te dizer, mulher, que Deus quer te surpreender, tá? Os polegares dos pés se referem à sustentabilidade, que fala de equilíbrio. Aí que vamos aí começar a trabalhar sobre a questão do equilíbrio. Vocês sabem o que é equilíbrio? A capacidade que todo ser humano tem de colocar-se de pé. Muitos de nós perdemos equilíbrio por conta de algo, não é verdade? Perdemos equilíbrio. E como é que a gente vai mudar essa realidade para chegar ao equilíbrio? Com isso, muitos estão cambaleando, andam manquejando, como alguém que está prestes a cair. Eu quero te dizer que você que estava se sentindo manquejando, achando que estava prestes a cair, Deus manda te dizer, eu mudo a tua história, a tua trajetória, e a última palavra é minha. Você confia no Deus que você serve? Então, adore Ele de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu intelecto, porque Deus vai te surpreender, mulher, ainda este ano de 2015. Xeremanchou vassuriandarás. Aleluia. Romanos diz que há beleza para os pés daqueles que anunciam boas novas. Romanos 10:15. Aqueles que olharem as nossas pisadas têm que ver as marcas do verdadeiro servo de Deus. Se você é uma serva de Deus, Deus vai honrar
com as suas promessas. Eu vou falar uma coisa aqui. A mensagem já está começando a se aquecer. A pastora Ângela fez esse movimento aí na internet. Estava contando para as meninas. A pastora Ângela sabe que eu sempre preguei, como ela falou. E eu sempre estou nos púlpitos das igrejas. E eu falei, Senhor, esse ano eu quero que tu me leve aonde que tu quiseres. Eu estou disposta a te adorar, a te servir, porque eu passei um momento difícil, sabe, pastora Ângela? Meu esposo ficou 2 anos e 5 meses muito enfermo. Eu pensei que eu ia perder o meu marido. Mas enquanto os 2 anos e 5 meses com dificuldade, eu não fraquejei, eu pelejei, eu andei na casa de Deus, eu fui para a consagração, eu adorei, eu jejuei e obtive resposta da oração. E aí esses dias, eu falei, eis-me aqui, e uma amiga me convidou para pregar em Curitiba. E eu falei, Jesus, muito longe. Eu preguei em alguns lugares assim pertinho. Nunca fui para longe, pegar avião, essa coisa toda. Oh, Jesus. E aí a amiga virou e falou assim, Vanja, eu preciso que você grave. Menina, não tem nada de gravar não, eu sou essa aí. Eu falo tudo, eu sou toda destrambelhada no púlpito, não sei falar direito. Ela falou, Vanja, eu quero que você grave a sua mensagem. A minha não, a do Senhor. Eu quero que você grave, porque eu vou estar te levando para Curitiba em novembro. Eu falei, Jesus, como vai ser? Esse negócio de gravar, eu não entendo essas coisas, eu não entendo esses negócios de tecnologia. Aí eu perguntei, pastora Ângela, vem cá, o que é isso ali? Ela é para gravar. Eu falei, ai Jesus, e comecei a chorar. Ela, vou editar tudo para você. Eu falei, Senhor, está nesse negócio. Oh, xeneramassuri cantarás. Deus nos surpreende, mulher. Eu estou falando para mulheres aqui, vitoriosas, que acreditam no Deus que serve. Deus está desarrumando tudo para arrumar a tua casa. Xeremanagasuri anjalás. Tá difícil, né? Tá doendo. Mas é treinamento para te levar para uma outra dimensão, para um outro lado. Oh, meu Deus. E eu falei, Jesus, que mistério é esse? Aleluias. Falando aos pés, aqueles que falamos ainda de pés. Paulo escreve aos Efésios, exortando-os a calçarem aos pés da preparação do Evangelho da paz. Nossos pés são importantes. O nosso andar na presença do Senhor Deus é algo de muita importância. Sabe, pastora Ângela, eu tenho vivido o haja de Deus. A gente canta, né? O haja de Deus, haja de Deus. Eu não sou muito esse mistério de cantar, não, eu acho lindo. Mas para viver o haja de Deus, você tem que passar por uma história, passar por uma crise, passar por uma experiência, para Deus mostrar para você que Ele foi assim com a vida de Jó, porque Ele não vai ser com a tua. Ele foi até com a vida de Daniel lá no meio da cova, porque não vai ser contigo. Meu esposo, 2 anos e 5 meses enfermo. Eu estou com uma amiga aqui que pode dizer. Quando ele saiu da crise, dos problemas, eu fui abordada por um diagnóstico de câncer da minha mãe. Eu falei, Jesus, e agora? As coisas se apertaram. E Dilamar sabe disso. E aí, eu não deixava de caminhar, não.
coração dolorido, coração apertado. Ah, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão como asas de águia, e não vai se cansar. Aqueles que esperam no Senhor renovam as forças, gente. E aí, minha irmã mais nova falou: Vanja, você vai ter que levar a mamãe para quimo. E eu me cocei o tempo todo, falei: mas meu Deus, logo eu que tenho que levar a mamãe? Dessa vez vai ter que ser você. E eu falei: Senhor, isso era uma segunda. No domingo eu tinha que pregar numa igreja. E o coração desse tamanho, chorando. Não sabia como fazer, de chegar até naquele lugar, de levar minha mãe para fazer aquele tratamento. Eu falei: Senhor, como que eu vou me comportar olhando para aquelas pessoas? Eu ficava me observando e falando: Senhor, como vai ser? E aí eu fui naquele culto de domingo de manhã pregar. E quando acabei de ministrar, veio uma irmã me trazendo um presente. E quando ela me trouxe aquele presente, era um livro. E quando eu abri o livro, aliviando a bagagem. E o Senhor falou: você vai ler esse livro enquanto a sua mãe estiver dentro do consultório. Enquanto isso, eu vou aliviar a sua bagagem. Palmas para o Senhor. E eu quero te dizer hoje neste lugar, mulher de Deus, Deus está afinzão de aliviar a sua bagagem. E aí quando eu estava lendo o livro, me deliciando, e o Senhor falando comigo, aí no meio do caminho, eu assim, terminei assim, mais ou menos, falei: vou parar agora. Espírito Santo, agora você vai observar o ambiente. Aí eu observei, entrou uma mulher. Aqui é o endereço tal, essa sala mesmo. E aí eu falei: senhora. Não estou acreditando, é isso aqui mesmo. Eu falei: E a mulher com o rosto desfigurado de tristeza. E o Senhor: ei, presta atenção nela. Tu vai falar o que eu mandar você falar para essa mulher. E a mulher estava ali vivenciando uma situação que para ela estava recebendo o diagnóstico adiantado, porque ela estava ali no Instituto de Oncologia, e que o médico tinha mandado transferir, ou melhor, mandado ela para aquele médico, para dar o diagnóstico do esposo. Mas ela já estava vendo, pelo ambiente, que era um diagnóstico sério. Eu quero te falar que no meio de um diagnóstico sério, Deus tem revelação para trazer o novo de Deus. E aí eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher, sabe? Aí ela olhou para mim e falou assim: eu sou desviada. Falou: meu Deus. Falei: então você vai agora entrar dentro do banheiro, olhar para o espelho, conversa com o espelho, porque quem está lá é o Senhor e você. E Senhor, estenda a tua mão protetora, me dá instruções de como abordar o meu esposo agora, que está vindo em direção a este consultório. E sabe o que Deus fez? Muniu ela de forças. Eu falei: respira fundo. Ela saiu do banheiro, fez aquela oração e desceu e abordou o esposo. E o esposo veio para cima. E depois eu só apareci lá para dar um abraço e falar: vai tu nessa tua força e seguro nas mãos de papai. E vai, porque o Senhor tem negócio nisso aí. Irmãos, nada é por acaso. Deus te pega de surpresa. Mas voltando à palavra aqui de Adoni-Bezeque. Aleluia. Satanás está querendo amputar os seus polegares para te fazer insegura e desequilibrada na sua vida espiritual. Isso aí. Pega você cambaleando. Uma situação faz você, para fazer você parar. Se te mostraram frouxo no dia da tua angústia, a tua força é bem pequena. Assim diz o Senhor. E eu quero te dizer,
Não tenha medo do que você está enfrentando, porque o Senhor está no meio dessa história, Jaqueline. Cantará. Oh, meu Deus. Oh, mas Deus está cuidando dos seus servos. Ele tem sustentado em suas mãos para que não tropece com teus pés em pedra. E mesmo que o seu pé tenha vacilado, a misericórdia e a benignidade de Deus o susterá. Aleluia. Tem mulheres se sentindo muito abalada. Eu digo para vocês que não é fácil quando a gente recebe qualquer tipo de abalo. Eu falo que é abalo sísmico. Abalo da fé, né? Para abalar. Mas assim, imagine Jó, que vivenciou uma história tão dura, tão difícil. Nós servimos o mesmo Deus que Jó. E às vezes realmente a gente acha que, meu Deus, como vai ser as minhas mãos, os meus pés? O Senhor tem interesse de fazer algo novo na tua vida, mulher. Te surpreender no meio do caminho. Sabe? Quando, sábado passado, eu fui ministrar numa igreja que encontrei a Verônica há 15 anos atrás. Nós participávamos de um mistério aí e estávamos lá na igreja. E muito me alegrou ver a Verônica. Aí eu estava vendo assim, Senhor, por que eu vou falar de cortar os dedos dos pés e os dedos das mãos num culto de mulheres? Aí sabe o que o Senhor falou para mim na revelação? É porque tem muitas mulheres vivenciando as que perdeu tudo, que estão se sentindo impotente, incapaz por uma situação, mas sopre no ouvido delas, porque há esperança para aqueles que nele assim busca e nele espera. E Satanás está querendo, sabe o quê? Amputar os seus polegares para trazer essa incapacidade. Mas Deus está cuidando de você, amiga, de você. E Ele tem misericórdia de você. Ele tem cuidado de você. Às vezes você se sente muito triste, muito incapaz, muito se sentindo que, meu Deus, eu não sinto forças mais para me mexer. Eu não tenho mais condições, eu estou me sentindo incapaz. Mas sabe o que o Senhor manda te dizer? Ei, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu quero só que você clame. Vai para o quarto, fecha a tua porta e põe a boca no pó, porque tem esperança para aquele que clama. Você lembra de Ana? Era estéril. Penina vivia zombando dela, mas ela não saiu do salto. Ela foi dobrar os joelhos em chão, e Deus respondeu a sua oração, trazendo um filho na sua barriga. E aí Deus respondeu uma oração de uma mulher. Oh, meu Deus. Não tem Joquebede? Que foi contada a história, que amava tanto o seu filho e achou que, meu Deus, vou ter que lançar ele num lugarzinho para não matar, porque eu amo tanto. Às vezes é aquilo que você mais gosta, está indo pelo rio Nilo, e você está olhando, e está fazendo quase a Deus, porque está perdendo
de vista, mas o Senhor fala para você, assim como aconteceu com Joquebede. O filho foi indo pelo rio, num junquinho, foi parar lá na casa daquela mulher grande e poderosa. E aquele filho voltou para os seus braços. E ela pôde amamentar, ainda ganhar salário. Só Deus faz isso. Xeremanchomanagassuricanta. Dedos amputados. Pés amputados. Oh, meu Deus. Aqui. Deus não quer que você fique debaixo da mesa. Tem muita gente debaixo da mesa. E o Senhor fala: tem pão na mesa. Tem pão na mesa para você comer. Levante, porque eu vou fazer esses polegares nascer ossos, nascer carne, e você vai se pôr de pé. Você vai segurar também nas mãos a tua vitória. Olha aí, segura aí forte. Oh, meu Deus. Jesus quer restituir aquilo que você perdeu. Perder. Tem muitas mulheres precisando renovar as suas forças para que você venha caminhar e ver as promessas e as proezas do Senhor. O quanto Ele é bom. O quanto Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Não sei se o pastor Pedro Paulo vai lembrar que quando eu subia no púlpito, o que eu mais pedia era a salvação da minha mãe e do meu irmão. Minha mãe está salva. Aceitou Jesus. O meu irmão aceitou Jesus. A minha irmã aceitou Jesus. Nada está distante dos olhos de Deus. Quando você clama, é tudo no tempo de Deus. E Ele quer fazer um terremoto na tua vida, trazendo esperança para você. Meu Deus. Sabe que Deus fala também nessa história de Adoni-Bezeque? Aqueles 70 reis se sentiram tão tristes porque viviam debaixo da mesa, comendo migalhas. É assim que Satanás faz para você se sentir incapaz. Mas sabe, aqueles reis estavam acostumados a viver na realeza, de vida de rei. E quando ia para as batalhas, pudesse levantar as espadas como autoridade para lutar. Satanás, ele faz cortar, ele te amputa, ele quer que você não segure, não tenha autoridade sobre a tua vida, para você ministrar algo na sua casa, algo no seu trabalho. Ele quer fazer com que as coisas saiam pelos seus dedos e você se sinta incapaz. Mas eu quero te dizer, o Senhor tem interesse de restituir. Levantar a tua mão com mão forte. Aquelas mãos cansadas. E o Senhor vai colocar os dedos de volta. É profético isso. Deus tem interesse e Ele faz como Ele fez com a vida de Lázaro, que tinha acabado de morrer, estava muitos dias lá, cheirando mal. E quando Jesus chega lá, tudo maravilhoso, Lázaro saia para fora. E assim eu digo para você, o Senhor diz para você, olha aí,
Angela, aquilo que você acha que está difícil, eu vou dizer para você neste lugar hoje. O Senhor diz: a ordem é dele, a autoridade é dele, a força é dele, e ele vai entrar no meio desta peleja que não é sua, mas é do Senhor. Aí eu quero dizer, quantas estão aqui com dificuldade de segurar as bênçãos e as promessas de Deus em suas mãos? Pessoas sem equilíbrio colocam as bênçãos a perder. Olha aí. O Senhor está mandando: eis que quero você com equilíbrio, para você não colocar as bênçãos a perder. Tudo no tempo de Deus. Obedeça, pare, ouça, escute e se renda aos pés do Senhor. Jesus poderoso. Algumas sem esperança. Sabe que a âncora da nossa alma é a esperança? Que nos segura firme na presença de Deus. Você tem esperança de morar no céu? Eu tenho. Você tem esperança de concretizar a sua faculdade? Então creia, chama a realidade, é fé, é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Vai aí, vai buscando, vai buscando, vai buscando, porque Deus no meio do caminho vai te surpreender. Oh, meu Deus. Muitas com dificuldade de se identificarem como filha de Deus, porque perderam a sua identidade. Sabe o que é identidade? A gente sabe que para a gente é identificação de um documento para apresentar quem somos para a sociedade. E o Senhor manda falar para você: você esqueceu quem você é? Que é filha minha? Que foi comprada pelo sangue, pelo preço alto? Você esqueceu que eu morri por você? Você esqueceu que você carrega as minhas marcas como filha minha? Ah, Senhor, mas é dura, tá duro, tá difícil. Esses dias, a minha amiga de Lamar me ligou. E quando ela era jovem, quem lembra aqui da época, né? Ela cantava uma música de Álvaro Tito. E aquela música veio no meu ouvido e o Senhor mandou cantar para ela. Eu falei: Jesus, vou cantar para ela, vou pegar o microfone, ou melhor, vou pegar o telefone e vou cantar, ela vai chorar. Mas eu só vou recitar aqui para ela. Deus está me dando a oportunidade, que ela não mora mais aqui em Belford Roxo. Essa minha amiga veio de longe. Você está morando onde, amiga? Meia, né? Quase Meia. Hã? Tijuca, isso. Aí ela cantava a música assim: Senhor, se sozinho eu não posso levar, sua graça me há de bastar. No caminho eu não posso parar. Eu sei que a cruz que me deste, Senhor, é só minha, só eu sou portador. Na estrada não a posso deixar. E a caminhada é longa e atroz, me sustenta ouvir sua voz. Eis-me aqui para me ajudar. Mais ou menos isso aí. O Senhor manda falar isso para você. Senhor, é difícil o vale passar, quando a cruz que eu estou a levar me parece pesar mais e mais. Porém, mais pesada levou o meu Jesus, sem gemer, sem lamentar a cruz, suportou-a com dores mortais.
subiu e ao Calvário e ali morreu. Por você e por mim se fez réu. Isso sendo agradável a Deus. Provou rude a morte de cruz com amor. Libertou-me do Calvário de dor. Liberou-me a entrada nos céus. A sua entrada no céu está liberada. Você não vai entrar amputada. Você vai entrar com os pés sustentados sobre a rocha. E as suas mãos com realizações. E mostrará a palma da sua mão diante do Senhor das obras que você está executando nesta terra. Estou terminando. Seja o que for, dor emocional, dor em relacionamento amoroso, problema de amizade, perda, seja o que for, o Senhor está vindo colocar o polegar no lugar. Estenda a sua mão, que você olhava, que as realizações estavam impedidas. Põe o pé aí no chão. O Senhor fala assim: seus pés estão sobre a rocha. Seus pés estão sobre a rocha. Suas mãos estão sendo seguradas pela mão do Todo Onipotente. As mãos furadas do Senhor estão te segurando e te arrancando no meio desse espírito que quer te neutralizar. Mas o Senhor diz: sai para fora. Amém? Aqui foi o que o Senhor me deu. Só isso aqui que o Senhor me deu. Eu quero dizer, mulheres, seja obediente. Sirva ao Senhor com alegria. Ainda que a dor venha a ser grande, mas o Senhor te carrega no colo sempre. Exaltado é o nome do Senhor. E você pode dizer: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te amo. Senhor, eu me chego adiante do teu trono, porque eu sei que tu tem algo a oferecer para a minha vida, para a minha casa, para a minha história. E nada está longe dos olhos de Deus. Você está achando que está demorando? Espera, tudo no tempo. Vai voltar o seu filho. Você vai amamentá-lo novamente. O Senhor vai fazer você experimentar isso. Mas eu quero você entendendo que o polegar vai para o lugar. Assim diz o Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Mulheres abençoadas de Deus, ore por mim, que o meu ministério está iniciando. Já estava lá atrás, mas agora, eis-me aqui, Senhor. Nada vai me impedir de adorar o Senhor. Vamos orar, mulheres? Eu gostaria de convidar mulheres que estão se sentindo, estavam se sentindo com dificuldades de enfrentar, ou talvez estavam vivenciando essa dificuldade. Talvez a Dona Bezeque se apresentou diante de você e tentou te subjugar, tentou te escravizar, para falar para você: você não vai dar, você não vai conseguir. Mas o Senhor manda dizer para você: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, mulheres. E eu quero orar pela autoridade que Deus tem me dado, amados, porque tenho vivenciado coisas muito fortes, mas tenho aprendido que o Senhor é meu rochedo, minha força e o meu libertador e a minha bandeira. Beth, obrigado pelas suas orações. Verônica, obrigada. Marcele, obrigada. Mazinha, valeu a pena o tempo que estávamos orando na nossa juventude, lá no quarto da minha casa, ali na bicama. Aleluia. Jaque, Marcinha trabalhou comigo nas crianças. Todas elas têm uma representação na minha vida. E eu acredito que Deus me proporcionou de trazê-las até aqui.
para me trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Eu quero te dizer, se você estava se sentindo sem esperança, Deus está querendo trazer à tua memória tudo aquilo que você já exerceu, tudo aquilo que você já efetivou, e que você achou que não tem mais jeito. O inimigo, Adonibezeque, tentou te amputar, arrancar a tua esperança. Mas eu quero te dizer hoje neste lugar, há poder no sangue de Jesus, a vida. Venha mulheres que querem receber de Deus. Venha mulheres hoje neste lugar. Oh, Xenemanchou, Vassurianda. Nós estamos falando num reino espiritual. Existe o sobrenatural de Deus aqui neste lugar.